Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, Lanterna Verde é um personagem da DC Comics muito conhecido e muito famoso, cheio de histórias muito boas e uma mitologia rica. Mas foi em 2004, com a entrada de um escritor, um roteirista, que o universo do Lanterna Verde foi reformulado. O nome desse roteirista é Geoff Johns. Guarde esse nome. Ele foi responsável por uma revolução dentro do universo do Lanterna Verde, que criou histórias ainda melhores e muito mais complexas. Ele pegou um universo de um personagem que estava meio decaído antes da década de 90 e fez um sucesso gigantesco. Fez o Lanterna Verde ser uma das histórias mais rentáveis da DC Comics. E assim, o que ele fez? Mas antes de entender o que ele fez, eu preciso conceitualizar vocês sobre o universo do Lanterna Verde. O Lanterna Verde, na realidade, ele foi criado em 1949, na Era de Ouro dos quadrinhos, por Martin Nodelli e Bill Finger. E esse personagem era muito diferente do personagem que atualmente que vocês conhecem hoje. Nessa época, em 1940, o personagem era Alan Scott. Ele era um engenheiro ferroviário que, após um acidente de trem que foi criminoso, foi salvo por uma bateria energética verde brilhante, que o salvou, orientou ele a fazer um anel com parte dessa bateria e ele colocou o título para si de Lanterna Verde. Muito parecido com a Lanterna Verde dessa atualmente, que é o do universo do Hal Jordan, esse Lanterna Verde, o Alan Scott, tinha vários poderes. Podia voar, podia se proteger de projéteis, de fogo, de explosões, podia criar construtos com a força de vontade. Apenas tinha limitação, ele não podia manipular nada que fosse feito de madeira. Essa era a única limitação desse Lanterna Verde. E o personagem foi um sucesso na época, em 1940, só que com o advento da Era de Prata, da década de 60, o Lanterna Verde Alan Scott foi deixado de lado, como se tivesse sido descontinuado, e um novo Lanterna Verde foi construído, um novo universo. A partir da década de 60, o Lanterna Verde não era mais um título de um herói, não era mais uma alcunha de um herói, e sim o título de um indivíduo, de uma força policial cósmica conhecida como Tropa dos Lanternas Verdes. E essa Tropa dos Lanternas Verdes foi criada pelos Guardiões do Universo, os seres mais antigos do universo, que, utilizando do seu vasto conhecimento e poder, criaram essa força policial. E essa força policial era escolher indivíduos que fossem corajosos, tivessem uma grande força de vontade e não tivessem medo algum. Eles eram escolhidos, treinados por esses guardiões e recebiam o título de Lanterna Verde. Os Guardiões do Universo dividiram o universo em 36 setores e cada setor era patrulhado por esse Lanterna Verde, que tinha a missão de manter a ordem e a paz e ajudar a todos que tivessem necessidade. Esse era o objetivo do Lanterna Verde. E os Lanternas Verdes eram escolhidos dentro dessa determinação: serem corajosos, não terem medo e uma força de vontade muito grande. E os poderes eram muito parecidos com o Lanterna Verde da década de 40, da Era de Ouro. Podiam voar,
criar construtos, jogar raios de energia, se proteger do vácuo. O anel traduzia tudo. Na realidade, o anel era praticamente um computador vivo. Um computador vivo que permitia o Lanterna fazer qualquer coisa dentro da imaginação dele. A única coisa que limitava o poder do Lanterna Verde era a imaginação. Como esse poder era muito grande, havia um senão, uma única fraqueza que o anel não podia fazer. Na década de 40, a fraqueza era tudo que fosse feito de madeira. Agora, na década de 60, tudo que fosse amarelo. Qualquer substância, qualquer elemento que fosse amarelo, uma energia amarela, um prédio amarelo, um carro amarelo, uma pessoa vestida de amarelo, o anel não tinha efeito nenhum diretamente sobre ele. Então, era a única limitação. E o personagem foi sendo criado. O humano que foi escolhido para ser o protagonista da série era Hal Jordan. Hal Jordan foi um dos membros fundadores da Liga da Justiça e era um membro muito importante. Só que o Hal Jordan ele foi substituído por Guy Gardner, que depois foi substituído por John Stewart. Na realidade, o Lanterna Verde tinha um tipo de lanterna de emergência. Se o Lanterna Verde principal morresse ou fosse incapacitado, um outro era escolhido. Então, Hal Jordan tinha o Guy Gardner. Só que o Guy Gardner ele se feriu e não pôde ser mais Lanterna Verde, sendo substituído por John Stewart. Só que as vendas das revistas estavam caindo, mas isso era uma decorrência da própria final da Era de Prata dos quadrinhos, já estava na época de Bronze, e nessa época os quadrinhos estavam com uma decadência. Na década de 80, a DC Comics resolveu fazer um grande reboot nas suas publicações, criando a Crise das Infinitas Terras. A partir da Crise das Infinitas Terras, a história dos Lanterna Verde também foi recontada. Isso foi em 1985. Então, a história, o poder dos Lanterna Verde, a história dos Lanterna Verde foi contada. E nós, a partir daquele momento, passamos a saber a origem da tropa dos Lanternas Verdes. Há bilhões de anos atrás, uma raça de imortais conhecida como os Malthusianos, que eram na realidade os Guardiões do Universo, eram os seres mais poderosos do universo, e um desses era Crono, e resolveu descobrir a origem do universo. Apesar de ser avisado que isso poderia trazer o caos do universo, ele fez mesmo assim, e isso ocasionou a criação do universo de antimatéria maligno e a divisão do universo positivo em vários multiversos. Crona foi condenado e preso, e os Malthusianos, devido ao crime de Crona, que era membro de sua raça, resolveram criar uma força policial para compensar o que Crona fez. E inicialmente eles tinham colocado robôs que não deram certo, e depois utilizaram seres sencientes que utilizavam anéis do poder. E esses anéis do poder eram abastecidos por uma bateria que foi construída com eles, com a energia deles. Essa era a origem dos Lanternas Verdes. Claro que as histórias foram sendo evoluídas, mais coisas foram feitas, os Guardiões se afastaram, deixaram o controle dentro da tropa dos próprios Lanternas Verdes, a tropa quase foi destruída, os Guardiões retornaram e reconstruíram a tropa, até que um membro dessa tropa, o próprio Hal Jordan, enlouquecido, destruiu toda a tropa dos Lanternas Verdes, absorveu toda a energia da bateria energética, matando todos os Guardiões, apenas um sobreviveu. Esse conseguiu criar um último anel energético e uma última bateria, ofertando para Kyle Rayner, que a partir daquele momento seria o único Lanterna Verde do universo. Claro que as histórias foram evoluindo, o Kyle Rayner e Hal Jordan, que agora tinha a alcunha de Parallax, se enfrentaram. Hal Jordan perdeu, foi derrotado. O Hal Jordan veio a morrer quando salvou a Terra, mesmo com a alcunha de Parallax. E as histórias foram continuar sendo contadas. O Kyle Rayner absorveu uma energia de uma entidade chamada Ion e se tornou Ion, um ser extremamente poderoso, refazendo a tropa dos Lanternas, a bateria energética de Oa, recriando o planeta Oa, recriando a bateria energética, trazendo de volta os Guardiões à vida, e assim reconstruindo a tropa dos Lanternas Verdes. A tropa foi refeita. Só que o Hal Jordan continuava morto, e aí nesse período, em 2004, Geoff Johns assumiu
aos Lanternas Verdes, sendo responsável pelas ideias, responsável por tudo dentro do universo dos Lanternas Verdes. Ele trouxe Hal Jordan de volta à vida, explicou o que aconteceu e colocou novos conceitos dentro do universo dos Lanternas Verdes. Esse conceito é o espectro emocional. O que é o espectro emocional? O espectro emocional é um campo de energia que está ligado com todos os seres sencientes do universo. E esse campo é responsável pelas emoções. Todas as emoções estão criadas nesse campo de energia. E são 7 as emoções que estão ligadas a esse campo de energia. São 7 essas energias. E essas energias são a energia verde, que é no centro, que é a energia da vontade. À direita está a energia da azul, que está ligado à esperança. À esquerda é a energia que está ligada ao medo, é a amarela. À direita, após a esperança, está a compaixão, a energia índigo da compaixão. À direita, após a energia do medo amarela, está ligada à energia laranja da avareza. À direita, após a energia índigo, está a energia púrpura do amor. E à esquerda, após a avareza, a energia vermelha da raiva. São esses 7 espectros emocionais e são abastecidos por todo ser senciente do universo. Todos os seres sencientes do universo abastecem essa energia. E os Guardiões do Universo, na época do Crono, descobriram essas fontes de energia e, utilizando a fonte da vontade, que é a energia que estava no centro, que é a energia que não afeta o usuário, e sim permite que o usuário utilize ela à vontade. Para isso, é necessário que o indivíduo tenha uma força de vontade capaz de manipular essa energia, uma força vontade e uma coragem muito grande para superar o medo. Lembra que eu disse que no início o Anel dos Lanternas Verdes, na renovação, na Era de Prata, não funcionava quanto amarelo? Por quê? Porque cada espectro emocional tem um ser, uma criatura, uma entidade ligada a esse espectro emocional. A energia ligada ao espectro emocional da vontade é íon. Um ser que está ligado diretamente a essa vontade é feito praticamente de vontade. O medo também tem um, que é Parallax. Lembra que eu falei que Hal Jordan destruiu a bateria energética, absorveu energia? Por quê? Porque ele foi dominado por Parallax. Parallax estava dentro da bateria energética e por isso que os anéis não funcionavam em nada que era amarelo. E para funcionar era necessário que o Lanterna Verde superasse o grande medo que era o Parallax. E Parallax dominou o Hal Jordan, tornando-se Parallax. Quando ele morreu, ele foi expurgado do Parallax e Parallax foi liberado. Então, cada espectro emocional tem uma entidade ligada a esse espectro emocional. Íon é da força de vontade, Parallax é do medo, mas as outras todas têm essa entidade. E o que acontece? Geoff Johns não terminou por aí, ele remodelou todo o conceito das tropas dos Lanternas Verdes. Ele criou o grande livro de Oa, que era um tipo de um super livro computador que está ligado a todos os acontecimentos que já aconteceram no passado e os que ainda iam acontecer no futuro. E no livro estava informando 2 acontecimentos. A Guerra das Cores, a Guerra das Tropas. Surgiriam 7 tropas de poder que utilizariam cada um espectro emocional. E haveria a Noite Mais Densa, que seria a chegada de uma força destruidora. Só que o Geoff Johns foi mais além. Ele explicou que no início do universo havia o nada, que era a escuridão absoluta. Não havia vida, não havia nada. Só que houve a explosão da vida, a luz branca da vida surgiu para contrabalancear a escuridão, que era a ausência da vida. E a luz branca lutou contra a escuridão e nessa luta ela ganhou,
fazendo que ela quando ganhou, ela se dividiu em 7 espectros, que são a vontade, a esperança, o medo, a compaixão, a avareza, o amor e a raiva. E ela assim se dividiu o universo inteiro, gerando a luz e gerando os outros espectros. Mas inicialmente o primeiro poder que surgiu foi o nada, a luz negra não, a força negra do nada, que é a morte, o vazio. Essa é o espectro sem emoção, que é o espectro negro. E depois surgiu o espectro branco da vida, que é a vida toda. O espectro branco da vida pode compor todos os outros espectros emocionais. O usuário do espectro branco, que inicialmente foi Kyle Rayner, pode utilizar todos os outros espectros emocionais. E os outros espectros emocionais foram criados a partir da divisão do espectro da vida. E eles existem, estão ali. E tropas foram criadas especificamente. A primeira tropa foi a tropa dos Lanternas Verdes, Ken Oa. Depois a tropa Sinestro, criado por próprio Sinestro. Depois tivemos a tropa das Lanternas Azuis, que é a tropa da Esperança, criado por um guardião que deixou os Guardiões do Universo, 2 guardiões. Posteriormente tivemos o surgimento da tropa do Agente Laranja, que é a tropa de um único Lanterna Verde, que é o Agente Laranja, que é o Freeze, que ele criou a tropa do poder da avareza. Depois tivemos a própria Safira Estrelas, que foram criadas pelas Zomoranas, que eram as antigas parceiras dos Guardiões do Universo, utilizando o poder do espectro emocional do amor, criaram os Safiras Estrelas, que inicialmente utilizavam um cristal na sua testa, depois elas passaram a utilizar anéis. Depois tivemos a criação da tropa Índico, que é a tropa da compaixão, que foi criada na realidade por um Lanterna Verde, o Abissur, e finalmente a tropa Atrocitus, que é a tropa do ódio, que foi criado por Atrocitus, um dos poucos sobreviventes no massacre do setor 666, causado pelos os caçadores cósmicos, que eram os androides criados pelos Guardiões do Universo, que foram reprogramados por Krona. Então tivemos essas 7 tropas. Claro que depois Necron criou a sua própria tropa, a tropa da morte, para iniciar a noite mais densa. E com a noite mais densa tivemos o surgimento do espectro branco da vida, que contrabalançou e lutou contra o espectro da morte. E aí tivemos esse surgimento. O espectro emocional é uma grande sacada que Geoff Johns criou para enriquecer mais ainda o universo dos Lanternas Verdes, a própria mitologia dos Lanternas Verdes. Apesar de já haver vários outros Lanternas Verdes, o Hal Jordan, o Gil Garden, que também já foi um lanterna, já utilizou o anel do medo do Sinestro, já foi um lanterna vermelho, voltou a ser um lanterna verde. Tivemos também o John Stewart, que foi um lanterna verde, depois um Darkstar, voltou a ser um lanterna verde. Possui há pouco tempo o poder do lanterna ultravioleta. Tivemos Kyle Rayner, que foi um lanterna verde, hoje ele é um lanterna branco. E temos outros lanternas que engrossam as fileiras do universo dos lanternas verdes. E o Lanterna Verde é uma história cheia de uma história rica, uma mitologia rica, que foi enriquecida ainda mais por Geoff Johns, apesar dele não estar mais na direção da Lanterna Verde. A sua ideia, o seu marco principal, que foi essa recriação maravilhosa, continua e perdura até hoje. Não tem data para ser desfeito, porque o que ele criou foi fantástico e maravilhoso. O espectro emocional é uma ideia maravilhosa. E o espectro emocional junta-se a outras forças gigantescas do universo, DC Comics, Cosmos DC Comics, o poder da fonte, o poder da Speed Force e outros poderes deuses ancestrais. Se junta a tudo
Isso faz parte do universo da DC Comics, que nesse ponto é muito bem construída, muito bem feita. Faz parte do mapa do multiverso. O universo antimatéria, o multiverso de matéria, o universo dos deuses, a Speed Force, a força de vontade faz parte desse mapa e é algo muito maneiro mesmo. E assim, bem, gente, vocês que gostam de quadrinhos, de ler quadrinhos e nunca tiveram a oportunidade de ler as revistas do Lanterna Verde, ou que gostam do Lanterna Verde, já acompanharam, mas não tem a coleção e gostariam de estar podendo ler, o que eu recomendo? Hoje existe realmente sites que vocês podem baixar quadrinhos de forma ilegal. Eu não vou divulgar aqui, mas se você quiser pesquisar, você pode pesquisar e localizar um ou outro site que permita isso. Mas assim, se você é igual a mim, que gosta de ter a revista nas mãos, eu gosto de ter a revista na mão. Apesar de ter a revista digital, dizer que eu já li um ou outro, mas eu gosto de ter revista. Eu tenho uma coleção de revistas bem grande. Então, o que eu recomendo? Hoje, para você conseguir revistas mais antigas, porque são as revistas mais antigas, elas te dão um parâmetro para você poder entender esse universo dos Lanternas Verdes, entender as histórias. Então, existem várias formas de você poder comprar. Existe o Mercado Livre, que você pode comprar de revistas atuais, as mais antigas. Vai ter várias opções para vocês poderem ler o universo do Lanterna Verde. E vocês vão poder encontrar várias revistas aqui. Várias revistas antigas, revistas mais novas, revistas de luxo. E aqui você vai encontrar vários preços e vocês podem estar comprando aqui. Existe também outra opção que chama-se Amazon. Aqui vocês podem comprar, fazer uma busca, vocês encontram. E a vantagem aqui é que vocês podem comprar revistas novas e revistas usadas. Então vocês podem estar comprando aqui. Essa aqui capa dura, R$ 65,98 aqui. Lanterna Verde, é uma edição especial. Vocês podem estar pesquisando aqui, ó. Lanterna Verde, aqui mais antiga, ó. Lanterna Verde, origem secreta. Isso aqui é interessante para vocês verem a origem do Lanterna Verde atual. E também pode procurar as revistas antigas do Alan Scott, que são mais difíceis de encontrar, mas vocês podem encontrar aqui. Aí vocês vão pagar um preço maior, que são revistas mais raras. Mas outro local para vocês pesquisarem é o próprio site da Panini, que é o responsável pela publicação das revistas da DC Comics aqui no Brasil. Assim, é bem interessante vocês poderem comprar, vocês acompanhem o universo da Lanterna Verde. Ó, tem muita coisa mesmo, e vale a pena vocês estarem participando, vocês poderem estar comprando essas revistas, que são revistas de uma história muito boa, como eu falei, uma mitologia rica e cheia de boas histórias. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei do universo Lanterna Verde, mais precisamente do aspecto emocional. Disse mais ou menos como surgiu, dei a origem dos Lanternas Verdes, do início da Era de Ouro, Era de Prata, a queda do Lanterna Verde, o retorno do Lanterna Verde, a ideia do aspecto emocional, entendeu? Tudo isso faz parte do universo do Lanterna Verde e é extremamente rico e legal, entendeu? Muito rico e legal. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!